motos selvagens, motociclistas na estrada, sem vaidade, liberdade, sua moto, pensamento nu, viajando nas paisagens, som do vento é um blues. Sua jaqueta, seu colete, traje ou talismã, um encontro, um banquete, uma vida sã. Homens de preto, motos selvagens, motociclistas na estrada, sem vaidade, tatuagem no seu corpo, marca a identidade. O tempo passa, não tenho pressa, eu não tenho idade. Companheiros de viagens, todos formam um. Minha moto, liberdade, a minha vida é o zoom. Brilho do sol, brisa do ar, estrela nos guiam, GPS não há. Brilho do sol, brisa do ar, estrela nos guiam, GPS não há. Homens de preto, motos selvagens, motociclistas na estrada, sem vaidade, tatuagem no seu corpo, marca a identidade. O tempo passa, não tenho pressa, eu não tenho idade. Companheiros de viagens, todos formam um. Minha moto, liberdade, a minha vida é o zoom. Brilho do sol, brisa do ar, estrela nos guiam, GPS não há. Brilho do sol, brisa do ar, é Jesus que nos guia, GPS não há. Homens de preto, Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos para fazer esse motoculto online. Neste mês, quem vai trazer a reflexão é um pastor amigo de vocês, já conhece vocês, já falou no motoculto e já falou também no motoculto online. É o pastor Silvio. O pastor Silvio, hoje ele está em Natal, no Rio Grande do Norte, ali na cidade de Caicó, dirigindo uma igreja batista. E ele gosta muito dos motociclistas e vai trazer a reflexão mais uma vez para todos nós. Neste momento, queria ler para vocês um versículo que está aqui no livro dos Provérbios 22, 17, que diz o seguinte: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque serás coisa suave se os guardares no teu peito. E se estiverem todos eles prontos para teus lábios. Esta palavra está no livro dos Provérbios.
no capítulo 22, 17 e 18. E neste momento eu vou pedir para aqueles que puderem fechar seus olhos, para que a gente possa fazer uma oração por todos nós. Vamos fechar os olhos? Ó Deus, nós te pedimos, Senhor meu Deus, por esse motoculto online, pedimos por todos aqueles que estão ouvindo e pedimos também pela reflexão do pastor Silvio. Pai, nos livra dessa pandemia, nos protege e nos abençoa. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Vamos aguardar para nós podermos voltar a fazer o culto presencial lá na quadra da Igreja Batista da Capunga. Está chegando o dia para a gente começar a nos reunir naquela quadra. Então, meus irmãos, até o próximo mês, em nome de Jesus. Amém.
vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. A oferta da viúva pobre, que diz o seguinte: Jesus estava no pátio do templo e olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam lhe sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Essa é uma oferta verdadeira, é uma oferta de desprendimento. E eu queria falar só um pouquinho sobre a oferta que diz o seguinte: a oferta da liberalidade é a oferta do coração de desprendimento, um coração livre, um coração sem regras e sem limites, alegria de contribuir. Essa foi a oferta da viúva, a alegria de contribuir. Eu quero orar mais uma vez por você que teve o desprendimento de entregar a tua oferta, ou que pelo menos tem o desejo no coração de fazê-lo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas vidas, te agradecemos por cada motociclista presente nesse motoculto online, Senhor. Visita os lares, visita as casas, Senhor. Dai segurança nas estradas, Senhor. Ser com cada um deles, Senhor. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, esteja abençoando a cada lar que esse motoculto entrar. Em nome de Jesus, amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele
Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com mil lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com mil lugar de honra. Ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com mil lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa com mil lugar de honra. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
Que privilégio, meu irmão, minhas irmãs, que estão nos assistindo através do Motoculto Online. Olá, não sei como você se encontra, mas eu quero dizer como eu me encontro. Com muita saudade de estar na estrada, de muita saudade de estar com você. Mas em breve estaremos juntos pela graça de Deus. Deus é quem está no comando das nossas vidas. E somente Ele depende da nossa vida. Quero deixar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra em Salmo 139, primeiro, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conhece, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. E se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também está. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Quero deixar com você essa palavra para dizer que em todos os momentos das nossas vidas, Deus está no comando e Deus sustenta a nossa vida e sustenta o nosso caminho, o nosso caminhar, o nosso deitar. Nunca se esqueça, nunca duvide, porque Deus é fiel e a sua fidelidade é misericordiosa e sempre está a nos sustentar e a nos guiar. Amém. Olá, graça e paz. Eu me chamo Silvio, sou pastor aqui na Primeira Igreja Batista em Caicó, no Rio Grande do Norte. E mais uma vez me dirijo a você, meu amigo, minha amiga motociclistas, atendendo um convite mais do que especial para mim, vindos do missionário Moisés e da missionária Cristina, que já há tantos anos tem trabalhado e servido nesse ministério do motoculto aí em Recife, e também com o seu motoclube, os Ouriços do Asfalto, tem feito da pregação do Evangelho parte dessa sua caminhada, associada a essa paixão comum a todos vocês, que é a vida sobre as duas rodas, ou no caso do Moisés e da Cristina, sobre as três rodas do seu belíssimo triciclo. Gente querida, eu venho hoje aqui falar com você sobre um tema de grande relevância, de grande importância na nossa caminhada de vida e na nossa caminhada cristã também. Independente se você já entregou sua vida a Jesus ou não, certamente você em algum momento da vida precisou decidir pelo tema que nós vamos falar aqui em alguns instantes, que é o perdão. E há um texto, dentre tantos que a gente poderia citar da Bíblia, que fala sobre essa questão do perdão, que traz uma perspectiva muito clara, muito real, sobre como lidar com as questões que exigem da gente, tantas vezes, perdão, perdoar. E esse texto que eu quero que você abra aí na sua Bíblia comigo, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, Mateus 18, e nós vamos ler ali do verso 21 em diante. Mateus 18, do 21 em diante, diz assim:
Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei, que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo o soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então o chamou à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não deverias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Jesus toma a palavra, falando diretamente a seus discípulos, e diz: Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Como eu disse, de tantos outros textos que falam sobre o perdão, esse traz uma característica muito especial, e eu quero lembrar para você o contexto em que essa conversa do apóstolo Pedro e de Jesus acontece. Jesus está no início do capítulo 18, falando sobre a questão do maior no reino dos céus. Os discípulos se aproximam e perguntam: quem é o maior no reino do céu? Quem é o mais proeminente? Quem é que tem mais importância no reino dos céus? E Jesus toma uma criança, põe no meio deles e diz: quem não se converter como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. Jesus fala sobre os escândalos que acontecem e que tantas vezes afastam as pessoas do convívio, inclusive dentro da igreja, dentro das nossas relações. Fala de uma ovelha que se perde e cujo esforço do pastor é ir buscá-la. E a partir do verso 15 do mesmo capítulo 18, Jesus fala sobre a reconciliação. E já de saída, no verso 15, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E há outras recomendações para essa reconciliação que culminam com essa pergunta do apóstolo Pedro: e se o meu irmão pecar contra mim, Senhor, quantas vezes eu vou perdoá-lo? 7. Pedro usa esse número 7 não aleatoriamente. 7 é um número cabalístico e no judaísmo significa sempre a perfeição divina. Um número fechado que traz essa ideia do que está certo, do que está pleno, do que está completo. Pedro tentou ganhar pontos com Jesus, usando de uma lógica comum à sua época. Jesus o surpreende, dizendo que seriam 70, que seria essa perfeição vezes 10, vezes 7 vezes. Para quem é bom de matemática, já sabe aí que são 490 vezes. Para perdoar alguém é muita coisa. E a gente se pergunta às vezes se é possível perdoar alguém tantas vezes. Há um outro texto dessa feita no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que vai falar que se o teu irmão vier 7 vezes ao dia te pedir perdão, você deve perdoar. Isso amplia muito mais essa conta dos 490, porque seria só num mês 7 vezes ao dia, vezes 30, 210 vezes ao mês e ao ano,
mais de 2.500 vezes perdoando uma pessoa. A proposta do perdão na Bíblia nunca é quantitativa, não é a quantidade de vezes que nós vamos perdoar, é qualitativa. O que é que nos move a perdoar o nosso irmão? Será que é verdadeira compaixão por ele? Será que é o ambiente no qual o perdão nos é proposto e que, para não ficar mal, a gente até perdoa, porque afinal de contas o ambiente requer? Por exemplo, no ambiente de trabalho, onde as relações podem muitas vezes ser extremamente superficiais ou entregues apenas ao profissionalismo, é muito fácil, diante de um erro cometido por um colega de trabalho que nos afeta na carreira e no desenvolvimento até do nosso trabalho, um pedido de perdão ser aceito de muito bom grado, porque afinal de contas é um ambiente onde a política da boa convivência e a necessidade assim meio que nos obrigam a tanto. Infelizmente, às vezes, em outros ambientes menos pragmáticos do que o trabalho, a gente também é levado a perdoar de maneira muito mais narcisista e cercada das nossas conveniências do que qualitativamente verdadeira. E o texto que a gente leu, considerando ali a partir do verso 21 em diante, ele é muito claro. Ele fala de qualidade essencial do perdão, que é estender aos outros uma compaixão que nós entendemos que já recebemos inicialmente de Deus. Embora Jesus comece o texto falando a Pedro que não seriam 7, mas 70 vezes 7, o que é um número expressivo, e use inclusive na parábola números bem expressivos, porque se você pensa no que devia o primeiro servo, 10.000 talentos. 10.000 talentos é muita coisa, é muito dinheiro. E esse montante, uma vez eu fiz uma conta, considerando a cotação da prata da época, era alguma coisa perto de 360 mil reais, considerando a cotação da prata e o peso de um talento, conforme a Bíblia nos explica. E enquanto isso, 100 denários seriam 100 diárias. Era o valor de uma diária de um trabalhador, que malfadadamente seria algo aproximado de 3.600 reais. 100 dias de trabalho, considerando um valor de uma diária de um trabalhador com base no salário mínimo, por exemplo, da época que eu fiz essa conta. Então a gente vê alguém que devia 1% do montante que o outro devia sendo castigado, sendo punido de maneira impiedosa por alguém que fora perdoado de uma grande dívida. E a recompensa desse que não perdoa é receber a punição, o castigo, que foi ser trancado até pagar toda a dívida. Na verdade, o perdão parece tão essencial justamente por esse detalhe da história: prisão. Quem não perdoa fica aprisionado. Aprisionado a um sentimento que empobrece as relações, que empobrece a caminhada do que não perdoa. O que não perdoa se põe na condição de estar constantemente julgado por uma consciência dura, rígida. O que não perdoa carrega nas costas continuamente a imagem de quem o feriu, a dor da ferida e todos os sentimentos contrários e maus que a dor sofrida possa ter carregado. O que não perdoa sofre tudo isso. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. Não que quando nós perdoemos alguém que nos fez um mal, a situação em si desapareça, suma, de forma alguma. O perdão não nos confere um dom de amnésia, mas ele já não confere sentido à marca.
Não sei se vai ser possível para vocês verem aqui, olha, abaixo aqui do meu dedo, isso é uma cicatriz que a iluminação não permite você ver muito bem. Mas eu me lembro do dia que eu me cortei, era um sábado, final de expediente, eu trabalhava num supermercado e estava cortando, pasmem vocês, cortando alguns pedaços de fígado congelado, isso há muito mais de 20 anos atrás. E me lembro que a parte de trás desta serra de corte eu encostei levemente a minha mão. E isso foi suficiente para abrir um corte, a gente encerrou ali o trabalho, fez todo o trabalho, mas eu demorei para ir ao pronto-socorro, mais do que deveria, que impediu que houvesse uma sutura, um ponto. E foram feitos curativos de compressão e eu tive uma boa cicatrização. Então eu me lembro em que dia da semana isso aconteceu, eu me lembro em que lugar isso aconteceu, eu posso me lembrar da dor que me causou na hora, da preocupação que essa lesão não fosse maior, não impedisse o movimento e tudo. Me lembro de como isso foi sendo tratado ao longo dos dias e do transtorno que isso me gerou no ambiente de trabalho, porque foi um acidente de trabalho, sujeito a uma investigação e tudo mais. Mas hoje, 23 anos quase, ou mais do que isso, olhando para essa pequena cicatriz na minha mão, isso não me faz mais diferença, embora eu me lembre do que aconteceu. Isso não afeta mais a minha vida, embora seja nítido ainda nas minhas memórias todo o processo. O perdão vai conferindo a gente a capacidade de não ser mais afetado, logo eu não corro mais o risco de ficar aprisionado ao sentimento. Logo eu não corro mais o risco de ser ou de me tornar prisioneiro pelo que eu devo. Eu me lembro que há alguns anos atrás, num retiro de casais, onde o bispo Alexandre Ximenes, da Igreja Episcopal Carismática, aí em Recife, proferiu uma frase que eu me lembro até hoje, que é a seguinte: nenhum mal que o outro me tenha feito há de se comparar ao mal que eu fiz ao meu Senhor. Na vida, nós todos somos devedores, nós todos em algum momento ferimos alguém. Negar esse fato é também uma forma de sermos narcisos, admiradores extremos de nós mesmos e não enxergarmos uma realidade. Nós temos uma grande dívida com Deus. O nosso pecado, as nossas escolhas na vida nos afastam de Deus. Examine o seu coração, suas atitudes, examine a forma como você vive. Imagine e relembre de momentos da sua vida nos quais você infligiu dor a alguém, sofrimento a alguém. Será que você foi perdoado? Será que você buscou a reconciliação necessária e o perdão que vem do outro e que também é tão necessário quanto o perdão que vem de Deus? Eu não sei, há situações que nós às vezes cometemos de erro com os outros que sequer há tempo. Existe tempo para a gente ir lá e pedir perdão. Mas, de qualquer forma, diante de Cristo, nós fomos perdoados. E é como se a nossa grande dívida para com todos os que nós ferimos fosse retirada de nós e transferida para aquele que é o próprio credor, o próprio Senhor que ali perdoa uma dívida caríssima de 10.000 ciclos. É o credor que diz: eu aceito o prejuízo. Eu aceito o prejuízo para que você saia daqui por causa da compaixão que eu tive de você. Então, saia e viva. E aí a gente sai perdoado. E quando nos encontramos com aqueles que nos feriram, como será a nossa reação? Será que vamos cobrar o mínimo que foi feito contra nós diante de tudo que nós fizemos contra o nosso semelhante, contra o nosso Senhor? Será que estaremos nos colocando no risco de, por essa atitude, nos lançarmos em cadeias que serão dificílimas de escapar? Porque não são cadeias grades nem muros, são cadeias sentimentos, são cadeias certezas de que a gente é réu e é preso a sentimentos que deveriam ser lançados de nós. Portanto, perdoe. Portanto, aprenda com Cristo a perdoar
E aprenda com essa parábola que o perdão é algo libertador, garantidor de liberdade. Um outro texto importante, capítulo 6 do Evangelho de Mateus também, no Sermão do Monte. Jesus, a partir do verso 9, ensina-nos a orar, a oração do Pai Nosso, que você conhece. E assim que ele conclui essa oração no verso 13, ele diz uma coisa impressionante no verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, as ofensas que eles cometem contra você, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Eu sempre me impressiono pelo fato de que Jesus, ao terminar a oração, a mais conhecida e a mais repetida no mundo, ele dá essa advertência. Perdoem as ofensas. Perdoem o mal que fazem a vocês, para que vocês sejam, como ele diz em outro momento do sermão, verdadeiramente filhos do vosso Pai. Porque se vocês não perdoarem, o vosso Pai também ficará impedido de perdoar as ofensas de vocês. Perdão é muito mais do que um desejo humano de fazer algo por altruísmo. Não é um sentimento, mas é uma dádiva divina estendida a nós. Perdão é talvez um milagre, como alguém já disse. O milagre que Deus nos permite realizar. Que Deus te abençoe, que você reflita nessa palavra. Vamos orar. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, como Tu um dia nos perdoaste. Ensina-nos, Senhor, a nos libertarmos de mantermos aprisionados a nós mesmos a sentimentos que nos magoaram. Como também nós um dia fomos libertos por alguém que ofendemos e que nos estendeu perdão. Um irmão, um amigo, um companheiro de jornada. Ensina-nos a sermos esse milagre que, com a Tua permissão, podemos realizar na vida de tantos, perdoando. Mas, acima de tudo, que nós possamos, pelo poder do Teu Espírito, exercer como manifestação de perdão. Nós Te louvamos e bendizemos pelo perdão que o Senhor nos estendeu para a salvação, por meio da morte do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você profundamente e toda a sua família. A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome
consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. A oração do motociclista diz assim: Senhor, hoje ao sair com minha moto, me lembrarei que contigo eu vou mais longe. Não vou errar a estrada, pois tu és o meu caminho. Não terei problemas com o motor, pois tu és a minha força. Posso ficar sossegado quanto ao farol, pois tu és a luz do mundo. Se meu tanque esvaziar, lembrarei que tu és uma fonte inesgotável. Se pegar chuva, lembrarei que tu és o meu abrigo. Quando eu precisar frear, o Senhor me segurará nas suas mãos. Quando eu me sentir cansado, lembrarei que tu me fazes repousar em verdes pastos. Quando eu sentir fome, lembrarei que tu és o pão da vida. Quando eu sentir sede, lembrarei que tu és uma fonte de água viva. Nunca estarei sozinho, pois tu, Senhor, nunca me deixará, nem me abandonará. Não temerei os imprevistos, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não temerei a enfermidade, mesmo diante dessa pandemia que estamos vivendo, pois o Senhor é o médico dos médicos. Se alguém tentar me acusar, tu és o advogado dos advogados. Por tudo isso, Senhor, eu sei que contigo eu vou mais longe. Um dia, quando a estrada da vida terminar, deixarei a minha moto. E somente tu, Senhor, somente tu, me conduzirás às mansões celestiais. Em nome de Jesus, amém e amém e amém.